Olá, o Ciência é Tudo está no ar, trazendo para você muita informação e conteúdos sobre ciência, tecnologia e inovação. E no programa de hoje vamos falar sobre o Dia Mundial da Saúde. Você vai saber quem são os profissionais que unem saúde e ciência. Vamos ver como a tecnologia pode ser usada a favor da nossa saúde. E tem ainda uma matéria especial sobre o futuro da saúde mundial. Tudo isso e muito mais no Ciência é Tudo. Então, vem comigo nessa viagem pelo conhecimento. O Dia Mundial da Saúde é celebrado em 7 de abril. A data visa apoiar e dar visibilidade para que as questões relacionadas à saúde sejam trabalhadas, garantindo a conscientização sobre o tema e estimulando a criação de políticas voltadas ao bem-estar da população. Além disso, as ações realizadas na data são importantes para que a população aprenda mais sobre os seus direitos quando o assunto é promoção da saúde. Ciência e saúde são áreas do conhecimento que atuam juntas, desde um simples diagnóstico até os mais complexos tratamentos. Elas são parceiras inseparáveis. Os protocolos usados hoje são baseados em evidências científicas. Ou seja, na medicina, não apenas as intervenções, mas também os procedimentos, exames, os tratamentos, todos eles que são prescritos, são apoiados em estudos científicos detalhados que orientam as melhores práticas. Ideias, estudos, observações e testes são fundamentais para que a ciência venha alcançando grandes conquistas no campo da saúde. Uma delas é a vacina. A primeira que se tem registro na história surgiu em 1796, quando o médico britânico Edward Jenner descobriu que ao expor uma pessoa à versão bovina do vírus da varíola, ela tinha inicialmente reações leves, mas com rápida recuperação. E mais tarde, desenvolvia então uma imunidade contra a versão humana da doença. Outro marco importante ocorreu no início do século passado, quando o médico escocês Alexander Fleming estudou uma bactéria que infeccionava feridas. Em um descuido, ele deixou mostras abertas e elas foram contaminadas com mofo causado pelo ar. O doutor observou então que esse bolor, vindo do fungo Penicillium notatum, expelia uma substância que destruía aquelas bactérias. Assim se descobriu o primeiro antibiótico da humanidade, a penicilina. E ainda tem a biotecnologia, com técnicas como mapeamento genético. Por meio delas, é possível fazer a identificação digital genética das pessoas, o que gerou a criação do projeto Genoma Humano na década de 1990. Ao identificar a sequência de bases de cada gene dos indivíduos, o mapeamento vai possibilitar a prevenção de doenças hereditárias, ou ao menos amenizar sintomas. E como essa inovação tecnológica consegue chegar até nós e impactar o dia a dia de cada cidadão em um país? Aí está o papel fundamental das políticas públicas. Sempre essa relação entre ciência, tecnologia, inovação e políticas públicas, ela é fundamental. Nós temos que pensar que a inovação ela faz sentido dentro de um sistema de saúde. Se nós tomarmos as vacinas, né, um instrumento de saúde pública que pode se equiparar à água potável na redução da mortalidade infantil em todo o mundo. Não é possível pensar vacina sem pensar vacinação. Então, esse instrumento de saúde pública, esse fruto da inovação, eles têm que estar inserido numa política, uma política de imunização. Por essa razão, nós devemos sempre pensar que não existe possibilidade de inovação e acesso à sociedade sem sistemas de saúde fortalecidos e sem políticas públicas de saúde. As políticas públicas em saúde, elas precisam estar muito alinhadas às necessidades e também aos avanços na área de saúde
de forma a apoiar as pesquisas importantes ao seu desenvolvimento e, da mesma forma, dar oportunidade à aplicação desses avanços no atendimento aos cidadãos. Dessa forma, é necessário que as relações entre a ciência e a gestão seja estimulada e ocorra diuturnamente, de forma a favorecer o melhor direcionamento das políticas públicas. E é isso que o MCTI tem procurado fazer com sua política de gestão em redes e aproximar da classe científica nacional e construir uma gestão do conhecimento que traga avanços à população brasileira. E por meio da ciência, a gente é possível prever problemas futuros em saúde, bem como quais são as melhores soluções para a gente lidar com esses desafios. Por exemplo, na pandemia da Covid-19, a ciência sempre mostrou os rumos que a pandemia poderia tomar e assim os gestores de saúde e de ciência poderiam antecipar e tomar decisões para minimizar o impacto da doença. E o uso de ferramentas como aplicativos desenvolvidos especialmente para atividades na área da saúde facilitam o registro e a troca de informações, ampliando o diálogo e a interação com a população no que vem sendo chamada de saúde digital. Esse é um dos campos de grande valia se nós pensarmos todos os níveis do cuidado, da atenção, desde a atenção primária de saúde, pensando o agente comunitário, né, que está no trabalho, as equipes de saúde da família. É uma tecnologia que pode ser utilizada em grande benefício do trabalhador e da população. Para isso também, na Fiocruz, além de pensarmos a saúde digital, nessa visão de futuro, temos um programa de formação, um campus virtual e vários cursos, e nesses cursos nós pretendemos o melhor uso dessas tecnologias para o Sistema Único de Saúde. O que nos trouxe até aqui foi o empenho de diversos profissionais. E para o avanço da ciência e da saúde juntas, é necessária uma constante atualização. Dessa maneira, as políticas de educação também devem estar alinhadas com o desenvolvimento científico, de forma que não adiantaria em nada ter o desenvolvimento de novas tecnologias sem que os profissionais de saúde tenham capacidade de operacionalizar essas novas tecnologias. Por isso é muito importante estarmos atentos. Vamos conhecer agora algumas profissões que aliam ciência e saúde. Pesquisadores em laboratórios que fazem análise e desenvolvem medicamentos e os profissionais que atuam dentro dos hospitais, cuidando das pessoas, todos têm um papel fundamental na sociedade, garantindo assim a nossa saúde e bem-estar. São muitas as profissões que aliam ciência e saúde. De cara, podemos pensar nos pesquisadores, nos profissionais que atuam em laboratórios, seja fazendo análises ou desenvolvendo medicamentos, ou então aqueles que atuam dentro de hospitais, cuidando de pessoas e manuseando os mais modernos bancos de dados e equipamentos tecnológicos. Esses profissionais estão por toda parte, garantindo a nossa saúde, bem-estar e oferecendo com cada vez mais rapidez novos estudos e descobertas científicas. Quando nós orientamos teses de mestrado, de doutorado, quando nós fazemos pesquisas, as nossas pesquisas têm por objetivo melhorar a saúde da nossa população. Eu, de forma específica, trabalho com gestantes, então o tempo todo nós estamos perguntando, fazendo questionamentos sobre como nós podemos melhorar a saúde materna e infantil, fazendo propostas, testando essas análises e ainda trazendo os resultados desta pesquisa para uma melhor assistência. Então, dizer que ciência e saúde fazem parte do meu dia a dia é uma realidade muito clara e é isso que move
cada uma das nossas curiosidades, das nossas perguntas e do nosso objetivo de melhorar a saúde da população. Mas nem sempre a ciência, como a entendemos hoje, foi uma aliada da saúde. Porém, a busca do homem pela cura de suas enfermidades sempre esteve presente na história da humanidade. Um dos primeiros registros sobre saúde e cura se encontra na Bíblia. E os povos ancestrais, como os indígenas, também utilizam de muitos conhecimentos e saberes aliados à natureza, em favor da cura e do bem-estar. Ao longo dos últimos 100 anos, o conceito de saúde sofreu muitas alterações a partir das diferentes visões de mundo. Saiu de um conceito simples de ausência de doença para algo mais amplo, que inclui áreas como biologia, meio ambiente, comportamento, sociedade, política e economia. Quando nós unimos ciências de dados com um grupo de pesquisadores de obstetrícia, de ciências da computação, como o grupo da Facens, algumas pessoas envolvidas com a parte ambiental, é muito importante porque nós conseguimos levar uma ciência que pode mudar a questão da saúde. É necessário que a gente tenha mais investimentos, mais projetos ligados exatamente a essa situação. Unir a ciência de dados e mesmo a ciência na descoberta de fármacos, na descoberta de novos tratamentos, as possibilidades de desenvolvimentos de novos equipamentos na utilização e na melhoria da saúde no nosso país. Hoje, o conceito mundialmente adotado é o da OMS, a Organização Mundial da Saúde, que desde 1946 traz a seguinte definição: saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade. E não saia daí, sabe por quê? Depois do intervalo a gente volta com mais ciência, tecnologia e inovação. O Ciência é Tudo volta já já! Estamos de volta com Ciência é Tudo, a sua revista semanal sobre ciência, tecnologia e inovação. A Embrapi, empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, está apoiando o desenvolvimento de um projeto capaz de fazer exames laboratoriais remotos para a detecção de agentes virais de doenças infecciosas, como coronavírus, dengue, zika e chikungunya. A nova tecnologia combina exames de detecção de RNA viral e inteligência artificial, que conferem mais precisão e rapidez aos diagnósticos. A Embrapi, empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, organização social vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, apoia um projeto capaz de realizar exames laboratoriais remotos para a detecção de doenças infecciosas, como a Covid-19. O projeto está sendo desenvolvido pelo Centro de Química Medicinal da Unicamp, CQMed, primeira unidade Embrapi especializada em fármacos, em parceria com a empresa HiLab. O papel da Embrapi é financiar os projetos das empresas de área tecnológica com o que chamamos de unidades Embrapi, que são centros de pesquisa aplicada e de inovação que dominam tecnologias que são capazes de ser úteis para o desenvolvimento dos projetos das indústrias. Então, no nosso projeto, estamos desenvolvendo reagentes específicos para o teste RT-LAMP, o qual é equivalente ao padrão ouro PCR, e a particularidade, além do desenvolvimento dos reagentes, é o aparelho de detecção que tem a produção nacional pela HiLab. Este aparelho ele foi planejado para permitir que os resultados do seu exame sejam coletados
pelo laboratório clínico. Este resultado é interpretado duplamente, combinando programas que usam inteligência artificial em bases de resultados, com inspeção manual de profissionais especializados que também levam em conta as características clínicas dos pacientes. A principal tecnologia da HiLab funciona através de equipamentos portáteis como o que eu tenho aqui. Nesses equipamentos, através de cápsulas e depois uma punção capilar, a reação ocorre com a inserção da cápsula no equipamento. O equipamento captura essa reação e através de várias tecnologias, como a internet das coisas, inteligência artificial e machine learning, podemos processar toda essa informação e fazer a devolução do resultado, ou para o paciente ou para o médico solicitante. Lembrando que tudo que nós temos de estrutura hoje está totalmente conectado. O estágio do projeto está andando no mês 4 deste projeto, no qual estamos desenvolvendo reagentes iniciais, que são enzimas, e testando essas enzimas em material sintético, em ácidos nucleicos sintéticos, que são inicialmente uma simulação de uma amostra clínica, porém sem os interferentes e sem a periculosidade de manipular amostras clínicas. Isso é feito aqui no nosso laboratório na Unicamp. Em paralelo, a HiLab está trabalhando no desenvolvimento de detectores para os testes acoplados neste aparelho. O conjunto dessas duas frentes irá convergir para futuros passos, nos quais o laboratório clínico HiLab irá utilizar os nossos reagentes e então testar em amostras clínicas, primeiro como um experimento controle, e em seguida os exames irão avançar nos estágios que avaliam os controles de qualidade de qualquer exame diagnóstico. Olhando para o serviço laboratorial remoto, temos muitas perspectivas positivas, sabemos da aplicabilidade dele e de quanto ele contribui. Olhando especificamente para a questão de doenças infectocontagiosas, sabemos que a incidência se dá no país de maneira diferente, por regiões e por sazonalidade. Dessa forma, a nossa contribuição para o desenvolvimento de novos testes e também para a produção de novos reagentes tem a intenção com que esse diagnóstico seja cada vez mais rápido, acessível e que permita uma tomada de decisão cada vez mais assertiva. A longo prazo, o que vemos de perspectiva para esse projeto é que os testes Point of Care RT-LAMP poderão ser utilizados para a detecção de inúmeros patógenos, pois o que se faz é detectar material genético, que pode ser tanto de vírus quanto bactérias, incluindo assim uma ampla gama de patógenos. O que se vê também é que esse teste pode servir como um teste populacional, pois é possível levar esses aparelhos para o país todo de uma maneira muito fácil. Atualmente temos vários projetos em andamento na HiLab. Sabemos da importância de disponibilizar e democratizar o acesso à saúde. Em função disso, temos a perspectiva agora já da entrega do teste de hemograma, de uma nova metodologia como a eletroquímica, teste de urina remoto, enfim, temos uma série de testes que vão aumentar ainda mais no nosso portfólio e através daí permitir que tenhamos uma capacidade de diagnóstico e tomada de decisão cada vez mais rápida e cada vez mais abrangente no que diz respeito à população e suas patologias. Há 2 anos, o mundo iniciou um novo protocolo para lidar com a pandemia. Os olhos da comunidade científica ficaram voltados para entender a Covid-19, mas também para propor soluções. Mas outras doenças seguem sendo acompanhadas e há muita expectativa em relação aos próximos passos dos estudos sobre outras doenças e o futuro da saúde mundial. Fim da pandemia de AIDS, cura do câncer, queda nos casos de depressão. A ciência cada vez mais se aproxima da resolução de males que acometem e matam milhares de pessoas todos os anos. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, só em 2020 foram mais de 600 mil casos confirmados no Brasil. A AIDS, pandemia iniciada há 40 anos, ainda infecta mais de 1.700.000 pessoas
todos os anos, de acordo com as Nações Unidas. O infectologista pela Universidade Federal de São Paulo, Ricardo Dias, coordena uma pesquisa com um super tratamento para pessoas com HIV. Em entrevista à TV Brasil, ele diz que a cura pode chegar em breve. Algum tempo atrás, a gente percebeu, lá no começo dos anos de 2010, que existiam 2 desafios modernos com relação ao HIV, e esses desafios eram a inflamação que as pessoas têm no corpo delas, a despeito do tratamento. As pessoas tratam com um coquetel, aquilo vai aumentar a expectativa de vida, mas o corpo continua inflamado por causa do vírus. E o outro desafio importante é a cura. A gente, de uma forma consistente, não consegue fazer com que as pessoas definitivamente se livrem do HIV, mesmo com o tratamento que a gente tem hoje. E aí, o que a gente descobriu também é que a causa para essas duas coisas é a mesma. É uma quantidade de vírus que a pessoa tem no corpo e que fica ali guardadinha, que a gente não consegue eliminar. Esses vírus que ficam guardadinhos, eles continuam dando uma inflamação ruim para o corpo da pessoa, que facilita o envelhecimento acelerado, e também é a barreira maior que a gente tem para curar as pessoas. E aí a gente começou a tentar fazer pesquisa para diminuir a quantidade de vírus que as pessoas têm. Tudo tem nome, sobrenome em medicina. A gente queria diminuir a quantidade de células latentes que tem o vírus, que são aquelas células que estão dormindo, e por isso o coquetel não é capaz de eliminar. O coquetel ele só funciona na hora que o vírus se multiplica. Se a célula dorme, ele simplesmente não tem como agir. E aí a gente começou a tentar acelerar esse processo para fazer com que as pessoas possam ficar mais próximas da cura, que elas possam ter uma quantidade menor dessas células latentes e, dessa forma, ter uma quantidade menor de inflamação. E isso a gente tem conseguido. A gente tem todo o planejamento para aumentar a escala do que a gente fez antes e deu certo, para tentar progredir nessa investida para a gente tentar curar as pessoas. Os avanços na ciência, aliados a inovações como inteligência artificial, uso de softwares e automação, auxiliam na descoberta de tratamentos e curas. Mas, para o pesquisador da UFRJ, os avanços na saúde são decorrentes das pesquisas que ocorrem mesmo fora dos períodos de surtos ou pandemias. Eu diria que a pandemia de Covid-19 nos dá uma verdadeira lição, porque primeiro que aí já focando nas vacinas, foi possível se descobrir desenvolver uma série de vacinas. Aí se pode perguntar, mas como isso ocorreu assim tão rápido? Hoje em dia temos em torno de mais de 20 vacinas já aprovadas para uso, né, no mundo inteiro, né, algumas aqui no Brasil. E isso ocorreu quando se pensa assim, foi de uma hora para outra? Não. Então, só para pensar, por exemplo, a chamada vacina de RNA, que a gente chama vacina da Pfizer, era um grupo, né, de uma startup de biotecnologia, BioNTech, que já vinha trabalhando em vacinas de RNA há mais de 20 anos, recebendo recursos, estavam pesquisando contra a AIDS, contra a Ebola, né? Então, houve uma oportunidade, eles tinham a tecnologia e puderam aplicar rapidamente, transferir para uma empresa, obviamente, aí, né, o setor empresarial foi muito rápido. E, obviamente, proceder para os testes clínicos. Poderia não ter funcionado. A gente, citou aqui mesmo métodos bem convencionais, como é a vacina inativada por um agente químico, precisava ser testada. Poderia ser que não funcionasse, porque o vírus, né, todo vírus novo, ele traz, entre aspas, né, novidades. A pandemia de Covid-19 deu uma verdadeira aula, né, da ciência, né, e das ciências todas, né? A gente falou aqui do desenvolvimento de vacina, também teve terapias, uso de terapias convencionais que melhoraram, né? Como o uso de corticoide em determinadas fases da doença, né? O uso de anticoagulantes, né? Porque é uma doença que às vezes levava a um quadro de
piora clínico, até de óbito, por conta de estimular a formação de placas e levar uma isquemia no coração, no pulmão, no cérebro, né? Então, acho que, quer dizer, a gente vai no futuro, né, vai se usar muito, né, essa janela de tempo que a gente teve aqui, de como a ciência lidou com a Covid-19, né? E o Ciência é Tudo de hoje está terminando. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa jornada pelo universo da ciência, tecnologia e inovação. Se você quiser rever esse ou qualquer outro programa, basta acessar o canal da TV Brasil no YouTube ou acompanhar tudo pelo aplicativo TV Brasil Play. É isso aí, sábado que vem a gente tem um encontro marcado no mesmo horário. Eu espero você, hein? Tchau, tchau.